Olá, queridos alunos. Vamos dar continuidade às nossas aulas, agora com a aula de número 6. Vamos continuar tratando da tese da professora Patrícia Melo Sampaio, Espelhos Partidos. Em especial, continuando a aula anterior, mas agora falando sobre a Companhia Geral de Comércio e o sustento ordinário, né? Então veja só, nós vimos na aula anterior como acontecia a montagem das canoas para os sertões, né? E para a extração das drogas do sertão. Então, uma coisa que nós temos que destacar no primeiro momento nesta aula é a questão da sazonalidade da economia colonial no século XVIII. Ou seja, as canoas que iam até os sertões e que lá demoravam de 6 a 8 meses até ficarem prontas para o retorno, ou seja, com as drogas do sertão. Então elas retornavam para Belém e a movimentação que acontecia na cidade de Belém, na praça comercial de Belém, essa movimentação era justamente quando as canoas chegavam dos sertões, porque aí você tinha, né, todo o trabalho para carregar esses produtos, armazenar esses produtos, colocá-los nas embarcações que iam para a Europa, ou seja, a praça comercial de Belém ficava extremamente movimentada ali pelos meses do meio do ano para o fim do ano, né? Ali agosto, mais ou menos, setembro, né? Então, e quando essas atividades elas acabavam se encerrando, você tinha uma praça comercial mais calma, mais tranquila. Ou seja, o movimento intenso era com a chegada das canoas do sertão, né? E então havia essa sazonalidade, né? Movimentos intensos com as chegadas das canoas dos sertões e depois uma espécie de tranquilidade sem essa movimentação durante um determinado período de tempo. Há também um outro aspecto para considerar além desse, que é uma debilidade, né? A ausência de moeda, de dinheiro em moeda, né? Em geral, eram alguns produtos que serviam como moeda, por exemplo, cacau e algodão, não é? Então, são dois pontos a considerar. Uma outra questão também que nós devemos observar diz respeito a dois personagens. O primeiro, os comissários volantes, né? Quer dizer, a atuação dos comissários volantes, essa atuação ela acabava complicando a metrópole portuguesa, sobretudo na questão dos recursos reais. Por quê? Quem eram os comissários volantes? Eram personagens que atuavam por dentro da estrutura colonial, seja através do sistema de transporte ou na administração colonial, né? Porque eles aproveitavam essas estruturas para fazer negócios. E aí traziam produtos de Portugal, vendiam ou trocavam por produtos aqui na América Portuguesa, né? Em especial na região que hoje é a Amazônia, e voltavam com esses produtos para a Europa. Então, quer dizer, era um comércio ilegal que ocorria e que Portugal não via, por exemplo, recursos através de impostos entrarem na Fazenda Real, por aí. Então, era necessário agir para evitar, ou pelo menos limitar a atuação desses comissários volantes. E o outro personagem eram os jesuítas. Os jesuítas possuíam isenções fiscais, portanto também não pagavam impostos para a Fazenda Real, não é? Mas além das isenções fiscais, eles possuíam o monopólio da mão de obra. Não custa lembrar que a mão de obra indígena era fundamental nesse momento do período colonial, né? A riqueza
era a mão de obra indígena. Então, deter o controle da mão de obra era fundamental. E no caso dos jesuítas, tinha um monopólio dessa mão de obra. Não era à toa que os colonos leigos geralmente criticavam, questionavam, porque reclamavam para as autoridades coloniais de que não havia mão de obra suficiente para a extração das drogas, porque os missionários acabavam controlando essa mão de obra, monopolizando para as suas fazendas, para as atividades econômicas, né, controladas e administradas pelas missões, sobretudo os jesuítas, né? Então, qual seria a saída? Qual seria a saída para resolver tudo isso? A questão da sazonalidade econômica, a questão da debilidade no que tange a moeda, da atuação dos comissários volantes e também dos jesuítas. No Ministério de Pombal, a solução era instituir um monopólio mercantil, um sistema de monopólio mercantil. E como é que ele vai fazer isso? Através da Companhia Geral de Comércio. Então você tem a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que foi implantada em 1755. E quais eram os objetivos dessa Companhia de Comércio? Primeiro, ele tinha que conseguir os cabedais, né, capital para essa companhia. Ele busca na Praça Comercial de Belém pessoas que pudessem então injetar dinheiro para constituir esse capital inicial. Não consegue, ele vai conseguir com comerciantes da Praça de Lisboa, né? E os objetivos da Companhia Geral do Comércio, em linhas gerais, sobretudo estabelecer ligações regulares entre Belém, São Luís, regiões da África com Lisboa, para estabelecer essas relações regulares, né? Era necessário um sistema de transporte estável, eficiente. Então a companhia vai também introduzir embarcações para isso. Então você tem embarcações que vão estabelecer essas rotas regulares, né? E claro, o objetivo maior, fornecer crédito, introduzir escravos africanos para fomentar a agricultura e comércio na região, sobretudo no Grão-Pará, né? Então, o objetivo último da companhia, nós podemos dizer, seria incrementar atividades econômicas no Grão-Pará, para que a coroa então pudesse, a partir desse monopólio, evitar a atuação dos comissários volantes, limitar a atuação dos jesuítas, estabelecer pela agricultura, né, uma certa estabilidade econômica, não aquela sazonalidade, e incrementar o comércio. Ou seja, com tudo isso, buscar aumentar os recursos da fazenda real, né? É interessante notar que, segundo a Patrícia Melo Sampaio, os impactos da Companhia Geral do Comércio, sobretudo, foi sobre os pequenos comerciantes que tiveram que vender seus produtos, em alguns casos, para a companhia pelo preço estabelecido, acabaram se endividando, né? Os comissários volantes tiveram sua atuação limitada, né? E os jesuítas foram expulsos, os bens confiscados, né? Muito da sua riqueza foi inclusive leiloada em praça pública, outras a coroa assumiu para si, enfim. De modo que a companhia de comércio ela teve esse efeito. Os ingleses não questionaram a companhia de comércio porque pouco afetou a sua economia, né? Porque ela trazia para o Grão-Pará, sobretudo, produtos ingleses, né? Manufaturas, tecidos, ferramentas, né? E enviava produtos para a Europa, que também, em geral, acabava ganhando o mercado europeu, né? Então, se os ingleses estavam vendendo os seus produtos através da Companhia Geral do Comércio para o Grão-Pará, então não foram tanto atingidos assim. Porque se tivessem sido atingidos de uma forma significativa, como foi, por exemplo, como foram os comissários volantes e os pequenos comerciantes da Praça do Grão-Pará, com certeza teriam questionado e até agido contra a companhia. Há aspectos positivos e negativos no que tange a companhia, mas no geral ela teve efeitos
importantes, impactos importantes na estrutura econômica do Grão-Pará e em relação também a Portugal. Agora, sobre o sustento ordinário, seria interessante que vocês pudessem voltar numa aula atrás, onde nós mostramos, melhor dizendo, um fluxograma feito pelo professor Francisco Jorge dos Santos sobre o recrutamento e distribuição da mão de obra indígena sob o diretório dos índios, né? E lá havia uma divisão, metade tinha que ficar nas vilas e nas povoações e cuidar das roças do comum. Por que isso? Porque o sustento ordinário tratava justamente desse abastecimento das vilas, dos lugares, né? Era necessário toda uma rede de abastecimento para que essas vilas e lugares pudessem então subsistir, não é? E nesse sentido os índios tinham que ficar nas suas roças, plantar arroz, plantar feijão, plantar milho, farinha, não é? No caso mandioca, não é? Dizem que não é mandioca que planta, é maniva, né? Enfim, mas plantar para produzir farinha. De qualquer forma, essa plantação ela tinha que assegurar a sua subsistência e também ter um excedente para o comércio, não é? Acontece que vários fatores vão contribuir para uma debilidade do sustento ordinário. O déficit de abastecimento vai ser crônico, vai faltar farinha, por exemplo, e outros produtos. Essa rede, na realidade, vai ser uma rede de abastecimento precária, com uma agricultura de alimentos de resultado pouco eficazes para atender às necessidades de comercialização, segundo a professora Patrícia Melo Sampaio, né? Então, essa agricultura ela vai ser uma agricultura deficitária. Até porque a sua técnica quer dizer, não era só por conta da técnica, né? Quer dizer, o coivara, o sistema de pousio longo, não. Isso resolvia, sobretudo, se tivesse mão de obra direcionada para isso. Mas a questão, e aí há várias acusações sobre isso, de que os diretores canalizavam a mão de obra para as drogas do sertão, comprometendo, não é, a produção de alimentos para a subsistência e para o comércio, né? Mas nós vamos ver também outras questões, porque na nossa próxima aula, aula de número 7, nós vamos tratar da resistência indígena no século XVIII. Nós vamos ver que muito das ações dos índios, por exemplo, dos Mura e dos Munduruku, acabaram afetando essa produção também, né? E toda a negociação que os principais faziam agora com personagens políticos, como nós vimos em aulas anteriores, com os diretores e com as autoridades coloniais, muitos também insatisfeitos, porque não tiveram a contrapartida solicitada, iam embora com a sua mão de obra, com o seu povo, né? Então isso nós vamos também tratar na nossa próxima aula. Mas a questão o sustento ordinário, ele se dava e um déficit crônico havia. Faltava alimentos. No Grão-Pará, nas vilas, né? Gente, até a nossa próxima aula.